Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos a olhar de novo para o capítulo 6 do Evangelho de São João. E nós estamos no verso 53. Se você tiver aí a sua Bíblia, pode abrir. Como eu disse, este é um dos capítulos fundamentais do ministério de Jesus. Ele marca uma viragem significativa na forma como Jesus vai conduzir o seu ministério. Nós vimos que neste capítulo Jesus faz a multiplicação dos pães. Vimos também que ele inicia uma conversa extremamente profunda acerca de quem ele é e de como o povo se deve identificar com ele. O povo naquela altura não estava a compreender muito o que é que Jesus estava a querer dizer. Provavelmente, ainda hoje, continuamos em dúvidas sobre aquilo que Jesus queria dizer com estes textos. E por isso, eu convido a ter toda a atenção neste programa hoje para nós podermos olhar com profundidade para estes textos. Se tiver um bloco de apontamentos, eu sugiro até que possa tomar algumas notas para podermos conversar, se calhar, mais tarde. Talvez você me possa escrever, enviando algumas dúvidas ou perguntas sobre aquilo que vamos refletir hoje. Uma vez ouvi uma frase muito interessante de um autor que estava a fazer uma conferência. Ele disse: "Não quero que vocês no final estejam todos de acordo comigo, mas pelo menos que saibam as razões pelas quais não estão de acordo comigo." Eu acho que talvez aqui se aplique o mesmo. Seria bom nós olharmos para estes textos, vermos aquilo que Deus está a dizer. E talvez, se você não concordar comigo, eu gostaria de receber as suas dúvidas, as suas perguntas, talvez até as suas afirmações quanto àquilo que nós vamos conversar neste programa. Mas olhando aqui então para o nosso texto, nós vamos ver uma afirmação de Jesus bastante chocante. Então tome atenção, leia até na sua Bíblia se tiver aí à mão. Abrindo em João capítulo 6, verso 53, diz assim: "Fiquem sabendo que se não comerem o corpo do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não têm parte na vida." Jesus está aqui a falar acerca da sua morte. Ele está a falar acerca da sua entrega na cruz. E comer aqui a sua carne e beber o seu sangue, ele está a referir-se à nossa assimilação pela fé dos benefícios dessa mesma cruz sobre nós. Jesus fala numa linguagem simbólica, não numa linguagem literal. Ele fala de uma forma figurativa, de uma forma espiritual. Mas aquele povo não entende o que Jesus está a dizer. E Jesus continua: "Aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei." Jesus havia falado a respeito de ter sido enviado do céu à terra. Como ele era o pão vivo, o pão que desceu do céu. A fé na sua morte expiatória e no seu sacrifício é que nos dão essa vida eterna. E certamente é ela que nos garante a ressurreição no último dia. O verso 55 continua: "Pois o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida." Certamente você já ouviu muitas controvérsias, talvez, em torno deste texto bíblico. É talvez uma das controvérsias mais conhecidas. As interpretações são diversas a respeito destes textos. Dizem que o pão, de facto, e o vinho que são tomados na Eucaristia, são tomados na ceia do Senhor, se tornam literalmente a carne e o sangue de Jesus. Outros acham que, de facto, Jesus aqui está a falar de uma forma especial, num sentido não literal, mas num sentido simbólico. E ainda outros acham que estes elementos são, de facto, elementos especiais, têm uma presença especial quando estão a ser tomados na ceia. Há, de alguma forma, algum benefício, alguma bênção que emana desses elementos. A realidade, eu creio que esses elementos aqui são um símbolo daquilo que Jesus queria deixar para nós. O pão continua a ser pão, o vinho continua a ser vinho, e cada um de nós participa nesta cerimónia como sendo um memorial, como é usado num outro texto bíblico, como sendo algo que faz parte de uma relação íntima com Deus,
que é símbolo de uma verdade espiritual mais profunda do que simplesmente tomar o pão e tomar o cálice. Então é necessário que nós participemos dessa cerimónia de coração limpo, sincero, íntegro, analisando-nos a nós próprios, para percebermos se estamos a discernir o corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz isto em sua primeira carta aos Coríntios, ele está-se a referir ao facto de nós percebermos se pertencemos ou não a Jesus. Se somos ou não parte integrante do seu corpo, da igreja, se somos ou não parte integrante dessa comunidade espiritual da qual Jesus chama para si, como sendo os seus filhos, daqueles a quem ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, àqueles que creram no seu nome. Este é o desafio que Jesus está aqui a lançar. Jesus não está a falar de uma arte qualquer, esquisita. Jesus não está a falar sequer de um ato de canibalismo. Jesus não está a falar de que aqueles elementos se vão tornar carne e sangue. A questão tem a ver com uma identificação com Jesus. Por isso ele diz, isto é o meu sangue. E este sangue foi derramado por cada um de nós. Este era o seu corpo que foi moído, como diz Isaías, moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então isto mostra que se ele de facto se entregou por nós, se ele se deu para cada um de nós, para que pudesse então ressuscitar e nos dar vida, então ele estava-se a identificar com estes elementos. Com estes elementos porque eles eram fundamentais para a compreensão também dos judeus. Estão lembrados que o argumento aqui dos judeus, no programa anterior nós falámos disso, que eles estavam a falar que Deus tinha dado o maná do céu. E que afinal que sinal Jesus daria? E Jesus estava a dizer que ele próprio era esse maná. Talvez está lembrado daquele exemplo também que Jesus deu quando falou acerca do templo, em que Jesus disse que destruiria aquele templo e em 3 dias o reconstituía. E ele não estava a falar de uma forma literal, e até poderia falar de uma forma literal, mas ele não estava a fazer. O texto bíblico lá dá logo a resposta, dá logo o esclarecimento, dizendo que Jesus ali estava a falar acerca do seu corpo que iria ser entregue, morto, iria ser sepultado e ao 3º dia ressuscitaria. Então Jesus muitas vezes usa estas situações, estas figuras de estilo da linguagem, não de uma forma literal, mas simbólica. Ele usou o seu corpo como imagem daquele templo. Numa outra ocasião, Jesus disse, eu sou a porta. Ele não estava a referir-se que ela era uma porta literal, feita de madeira. Não. E quem pensasse assim, então, cada vez que entrássemos em casa, estaríamos a passar por Jesus. Não é esta a imagem que Jesus está a querer passar. Ele está a dizer que ele é, de facto, uma passagem. Ele é aquele que dá segurança aos seus filhos. Numa outra ocasião, Jesus disse, eu sou o caminho. Mais uma vez, ele não poderia estar-se a referir a si como um caminho literal, uma estrada qualquer. Estava a dizer que ele era o caminho que dava condução a Deus. Estava a mostrar que ele era aquele que levava as pessoas até ao Pai. Jesus, em outra ocasião, ainda disse, eu sou a videira. E em outra ainda disse, eu sou a luz. E muitos destes textos são o eu sou de Jesus Cristo. Então é preciso nós entendermos que estas palavras que Jesus Cristo disse não podem ser usadas num sentido literal, nesse sentido mais aguerrido da palavra. Assim como não podemos dizer que esta carne, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, então não tem vida. Não podemos estar a dizer que Jesus estava a falar de uma atitude de canibalismo. Não é isso que Jesus está aqui a referir-se. Mas ele está a referir-se a uma identificação íntima com ele. Pois a minha carne, diz ele, é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele não se estava a referir a essa atitude, como eu já frisei atrás. Era necessário que nós entendamos aqui este sentido profundo destes textos para não confundirmos depois aquilo que Jesus Cristo nos quer ensinar. Ele está a dizer, vocês precisam de se identificar profundamente comigo. Vocês têm que perceber que eu faço parte de vocês. Aquele que come e bebe de mim, aquele que vive e subsiste através dos meus ensinos, aquele que no seu dia-a-dia aplica aquilo que eu estou a dizer, esse de facto, então, tem parte comigo. E era o que Jesus estava a querer ensinar. E o verso 56 diz, quem comer o meu corpo e beber o meu sangue, vive unido a mim e eu a ele. Esta era a explicação que Jesus estava a querer dar.
Esta era a orientação que Jesus estava a querer trazer àquele povo, mostrando que aqui se trata de uma questão de identificação, de relação, de amor para com Deus. E continua o texto: o Pai que me enviou é o Deus vivo, e eu vivo por meio dele. De igual modo, aquele que se alimenta de mim, vive por mim. Jesus mostra a sua dependência do Pai e a nossa dependência dele. Assim como ele vive pelo Pai, nós também temos de viver pela força e pela graça que ele nos dá. A vida do cristão depende de se alimentar espiritualmente de Jesus. Como poderíamos viver espiritualmente se não nos alimentarmos de Cristo? Assim como para o nosso físico nós temos de comer, assim para o nosso alimento espiritual nós precisamos de Jesus para sobreviver. Precisamos de nos alimentar de Jesus, que é o pão vivo, o verdadeiro pão que desceu do céu. Infelizmente eu vejo muitas pessoas se intoxicando com muitas outras coisas que não o pão vivo que desceu do céu. Por vezes pessoas se identificam ou se alimentam dos seus líderes. Tem alguém que é muito sábio, um líder certamente com muita experiência, e a pessoa bebe e come desse líder. A minha pergunta é: você se está a alimentar de Cristo ou de outra coisa qualquer? Talvez você se está a alimentar da sua própria religião, independentemente do nome que tem à frente, da igreja onde você vai ou do grupo religioso onde você congrega. Você está-se a alimentar desse grupo ou está-se a alimentar de Jesus? Eu não estou a falar de um individualismo, de que nós somos uma ilha. Não, Jesus ensina claramente que quem se alimenta dele deve estar envolvido numa comunidade, numa congregação, numa igreja. Mas de quem é que você se alimenta? Quem é o seu Deus? No fundo, esta é a pergunta que Jesus está a dizer ou a fazer àquele povo. Você se alimenta diretamente de Jesus ou você se alimenta de outra coisa qualquer? No fundo, não seria bem alimentar, seria mais uma intoxicação alimentar. E, infelizmente, eu verifico que muitas vezes pessoas se intoxicam alimentarmente de uma forma espiritual. Eles vivem na sua sociedade, vivem na sua comunidade, e dão mais entendimento, ou dão mais razão, ou dão mais ouvidos àquelas pessoas que são líderes do que à palavra de Deus. Eu gostaria de desafiá-lo assim. Não faça isso. Não tome essa decisão de se alimentar de outra coisa além de Jesus. Procure em Jesus toda a sua subsistência. Jesus, de facto, é a única fonte de vida. Não há homem nenhum no passado ou no presente, por mais bom homem que tenha sido, por mais temente a Deus que ele tenha sido, que nos possa dar alimento além de Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro alimento. E é isto que Jesus nos está a querer dizer. É óbvio que precisamos de líderes. É óbvio que precisamos de guias que nos conduzam a perceber melhor as Escrituras. Não estou mais uma vez a falar disso. Estou a falar de uma substituição, em que nós damos mais ouvidos a líderes do que àquilo que Jesus diz. Se aquilo que os líderes estão a ensinar não são em conformidade com as Escrituras, por favor, não dê ouvidos a esses líderes. Procure nas Escrituras aquilo que Jesus está a dizer e alimente-se exclusivamente de Jesus. Essa é a dieta espiritual mais saudável para o seu crescimento. E prossegue o texto dizendo: este, pois, é o pão que veio do céu. Não é como aquele que os antigos comeram, pois eles morreram. Quem comer deste pão vive para sempre. Os judeus lembraram a Jesus o maná que os alimentou durante a peregrinação no deserto, aquilo que era conhecido como a história de Israel. Mas Jesus vem e diz: eu sou o verdadeiro maná que desceu do céu. Ele é o pão que de facto alimenta o homem, dando ao homem a vida eterna. O povo comeu o maná, mas morreu. Quem comer este pão vivo que desceu do céu, viverá eternamente. E esta é a promessa que Jesus faz aqui a esse povo. O verso 59 diz: Jesus disse estas palavras quando estava a ensinar na casa de oração em Cafarnaum. Muitos dos que o seguiam, ao ouvirem semelhantes palavras, reclamaram: aquilo que ele diz é difícil de aceitar. Quem pode ouvir semelhante coisa? Aqui esta mensagem é tão incrível, tão fantástica, que os discípulos acharam muito dura e muito difícil de aceitar. Esses discípulos queriam seguir Jesus fielmente, mas talvez por causa dos milagres, não por causa dos ensinos, não por causa da identificação ou do estilo de vida que Jesus tinha. O homem que não segue a Jesus por causa disso, ele fica de facto desiludido com o discurso de Jesus, pois ele é um discurso de completa aceitação daquilo que Jesus é. Ele é um discurso que nos leva a aceitar Jesus Cristo como a única solução para nós.
não como algo intermédio. Por isso, eles ficaram, de alguma forma, escandalizados com o discurso de Jesus Cristo. E o verso 61 diz: Jesus notou que os seus discípulos murmuravam por causa daquelas palavras e disse-lhes: ofendem-se com as minhas palavras? Que hão de dizer então se virem o Filho do Homem voltar ao lugar de onde veio? O que dá a vida é o Espírito de Deus. Sem ele, o homem nada consegue. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Estes versículos aqui explicam a experiência que Jesus estava a ter e mostra exatamente como estes homens não percebiam as verdades espirituais que Jesus estava a ensinar. Ele, de facto, era essa comida que podia saciar a sede espiritual, era essa comida que podia saciar a fome espiritual. Era Jesus a resposta para as perguntas que eles tinham. O versículo 63 afirma exatamente o sentido figurado destas expressões que Jesus usou. Comer a carne de Jesus, literalmente, é algo que não podemos fazer, pois seria um ato de canibalismo. Uma ideia que nós não encontramos na Bíblia. Jesus não nos ensina a viver dessa forma. E era exatamente isso que os discípulos estavam baralhados agora. Eles achavam que era demasiado duro este discurso. E Jesus Cristo, ele era de facto esse que vinha dar a vida. Ele dava-nos essas garantias de vida eterna, através da sua ressurreição. E aquele que cresce em Jesus e no seu sacrifício poderia experimentar essa vida. E Jesus, de alguma forma, nos faz lembrar o que disse no capítulo 5, nos versos anteriores, no verso 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus aqui liga a vida eterna às Sagradas Escrituras, que são Espírito e são vida, porque falam e testificam a respeito de Jesus. A Bíblia é esse livro vivo, esse livro que fala connosco e que nos aponta o caminho para Deus, que nos mostra a direção, que é a própria Jesus Cristo. De volta aqui ao capítulo 6, vemos no verso 64, mas alguns de vocês ainda não acreditam. De facto, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não acreditavam nas suas palavras e sabia também quem era aquele que o havia de atraiçoar. E então acrescentou: é por isso que eu vos dizia que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Desde aí, muitos dos que o seguiam abandonaram e deixaram de andar com ele. Nós vemos aqui que estas palavras de Jesus tiveram um efeito muito sério naqueles seguidores. Jesus não estava à procura de multidões. Jesus não estava a querer ser rei daquela gente. Por isso mesmo, Jesus foi frontal e direto. Pôs o dedo na ferida, como se costuma dizer, e falou diretamente ao coração daquelas pessoas. Ou eles se identificavam verdadeiramente com Jesus, ou então era preferível seguir outro caminho. E o facto é que as pessoas fizeram a sua opção. Não só eles estavam ali, enfim, para ver milagres, ou eles se identificavam com Cristo ou não. E Jesus conhecia bem o seu íntimo. Então Jesus perguntou aos 12 discípulos: também vocês me querem abandonar? E respondeu Simão Pedro: Senhor, a quem havemos de seguir? Só as tuas palavras dão a vida eterna, e nós acreditamos e sabemos que és o Messias enviado por Deus. Vemos que Pedro torna-se o porta-voz, digamos assim, dos discípulos e assume e diz uma declaração tremenda acerca de quem é Jesus. Eles reconheciam realmente que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que veio para dar a vida eterna. Eles ainda não compreendiam todas as coisas, pois tiveram só uma compreensão mais perfeita, mais completa, depois da ressurreição de Jesus, depois do dia de Pentecostes, quando receberam o Espírito Santo. Aí sim eles começaram a ter uma visão mais ampla daquilo que Jesus Cristo veio fazer. No entanto, eles queriam se identificar com Jesus. Nem todos aqueles que seguiam Jesus compreendiam o seu discurso, nem compreendiam de facto aquilo que Jesus estava a fazer. Viam os seus milagres e ficavam admirados, ficavam espantados com as maravilhas que Jesus fazia, mas não se queriam identificar com a verdadeira vida que Jesus estava a querer dar. Jesus então perguntou aos 12 o que é que eles queriam fazer, e eles responderam, e o texto continua, e Jesus lhes disse: porventura, não são vocês os 12 que eu escolhi? No entanto, um de vocês é o diabo. Jesus se referia a Judas Iscariotes, aquele que o iria trair. Jesus estava a falar acerca desse homem. Esse homem que fez a sua opção.
Ele não foi, de facto, manipulado por Satanás e uma vítima no meio disso tudo. Não, Judas foi alimentando no seu coração a corrupção. Ele começou por desviar fundos, certamente. Estão lembrados de alguns episódios onde ele interveio porque ele tinha a bolsa do dinheiro. No entanto, ele estava muito mais interessado também no dinheiro do que propriamente nos ensinos de Jesus. E isso nos deve fazer também pensar. Nem todos aqueles que se intitulam discípulos de Jesus são de facto discípulos de Jesus. No entanto, não nos compete a nós julgar as pessoas. Quero deixar também isso muito claro. Não nos compete a nós dizer se este é ou não o Filho de Deus. É Deus quem decide essas coisas. E está nas mãos de Deus saber quem é ou não Filho de Deus. Jesus, quando falou sobre o trigo e o joio, ele disse que era Deus que iria fazer essa separação e não os seus discípulos. E nós chegamos agora ao capítulo 7. Este capítulo 7 vai dar início a mais umas relações e mostra a incredulidade dos irmãos de Jesus. E diz assim o verso 1 e 3. Depois disto, Jesus passou para a região da Galileia. Não quis ir para a Judeia, porque as autoridades judaicas tinham decidido matá-lo. Mas como a festa judaica das tendas se aproximava, os seus irmãos disseram-lhe: por que não sais daqui e vais até à Judeia, para que os teus discípulos possam ver as maravilhas que fazes? O programa de Jesus era controlado pelo próprio Pai. Era o Pai que dirigia a sua agenda, e ele estava submisso a essa agenda e não às pressões de A ou B. Jesus então respondeu-lhes: a minha hora ainda não chegou. Para vocês, qualquer hora é boa. Jesus então estava-se a referir à sua submissão a Deus, e quando chegasse o tempo de Deus, então ele se entregaria. Era necessário que o povo entendesse também isso. Muitas vezes nós não compreendemos os timings de Deus, as alturas em que Deus quer fazer as coisas. Mas é bom quando nós nos deixamos guiar pela agenda e pelo programa de Deus na nossa vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.